Muito bem, pessoal, de volta com você que se liga aqui no LAC Concursos. Vamos dando prosseguimento ao nosso ciclo de estudos. E desta vez o assunto diz respeito ao período democrático. Vamos então entender as principais características econômicas, sociais e políticas do Brasil no período correspondente à República Democrática Populista no Brasil. Quer dizer, o período de 45 a 64, beleza? O período que vai de 1945, com o fim do Estado Novo e o restabelecimento da democracia no Brasil, e 1964, quando ocorre o golpe de Estado que derruba o presidente João Goulart e implanta o período militar brasileiro. Vamos seguir estudando com determinação aí, moçada. Vamos vencer esse edital aí, vamos chegar firmes e fortes, confiantes e competitivos para o dia da avaliação. Por isso, você precisa de disciplina. Não é só de motivação que você precisa, não. Você precisa muito de disciplina para alcançar seus objetivos. Bom, vamos falar então da República Liberal, que tem a sua fase de apogeu no governo do presidente Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1961. E o momento de crise da República Liberal corresponde aos governos dos presidentes Jânio Quadros, em 1961, e João Goulart, entre 1961 e 1964. Então, são esses três presidentes da República, pessoal. Os três presidentes da República, um que representa o auge, o momento mais apoteótico da República Liberal. Esse período também é chamado de República Liberal populista, é um período democrático populista no Brasil. O auge, sem dúvida alguma, os anos dourados, governo de JK. E o momento de crise, o colapso do populismo no Brasil, governos do presidente Jânio Quadros e também do presidente João Goulart. Muito bem, vamos começando analisando o governo do presidente JK. Juscelino Kubitschek de Oliveira, de 1956 até 1961. Primeiro ponto base para você fazer os estudos desse período e entender o governo de JK é internalizar muito bem essa expressão aqui, plano de metas. O plano de metas é o famoso 50 anos em 5. 5 anos de governo, 50 anos de progresso. Plano de metas, um arrojado programa de 30 metas para transformar o Brasil definitivamente num país industrializado e urbanizado. É uma política do chamado nacional desenvolvimentismo no Brasil. O objetivo, evidentemente, era promover o desenvolvimento do nosso país. E esse desenvolvimento seria buscado a partir da conjugação entre capitais estatais e capitais privados, tanto capitais privados nacionais quanto capitais privados estrangeiros no Brasil. São 30 metas que visavam atender aos setores considerados estratégicos para o Brasil. Que setores são esses, professor Edenilson? Energia, transporte, indústria, educação e agricultura. E a meta-síntese do plano de metas acabou sendo a construção de Brasília. Então, presta bem atenção. Eram 30 metas que visavam atender aos setores considerados estratégicos
estratégicos para o desenvolvimento econômico do Brasil: transporte, energia, indústria, educação, agricultura. Brasília não estava no plano de metas, porém, a construção de Brasília acabou se tornando a meta síntese do plano de metas de JK. Entre as características políticas do governo do presidente JK, nós temos um apoio parlamentar que se dava no Congresso Nacional através dos dois partidos aliados do presidente. O PSD, que era o partido do presidente JK, e o PTB, partido do vice-presidente João Goulart. Exatamente, João Goulart foi vice-presidente de JK, ele era do PTB, PTB de Getúlio Vargas. JK também empreendeu uma política de boa vizinhança com o Exército Brasileiro. JK, um político extremamente habilidoso e populista, né? Não é à toa que ele entrou para a história como presidente Bossa Nova. Getúlio Vargas, aliás, JK tratou de estabelecer um diálogo muito próximo com as lideranças militares. Não se esqueça que foi o general Henrique Teixeira Lott que impetrou o contragolpe preventivo que garantiu a posse de JK, que na época foi ameaçada pela UDN e por setores conservadores do Brasil. Perfeito? Então, o JK, ao longo de seu governo, teve um amplo diálogo, uma política de boa vizinhança com o Exército Brasileiro. E foi um presidente bastante habilidoso, um presidente com muito jogo de cintura, muita habilidade política para costurar aliança, muita habilidade para contornar momentos de crise, de instabilidade política. Você sabe muito bem que todo o governo enfrenta um momento ou outro de crise política, de instabilidade, de atrito com o Congresso, pois JK, dada a sua mineirice, né, a sua habilidade política, ele conseguia contornar esses momentos de crise. E também adotou uma política agrária bastante favorável aos latifundiários, ou seja, não quis tocar na questão da reforma agrária no Brasil. Até por isso, né, nós tivemos o surgimento, durante o governo JK, das ligas camponesas, reivindicando reforma agrária, porque o governo, a bem da verdade, ficou aí naquele estado de letargia, não tomava medidas no sentido de mexer com a estrutura fundiária no Brasil. Então, é uma política agrária bastante favorável aos interesses econômicos dos grandes proprietários. E também teve uma grande eficiência ministerial. Por essa razão, nós podemos dizer que JK, que enfrentou algumas crises, é verdade, durante o seu governo, como, por exemplo, a revolta de Aragarças, em Goiás, mas JK conseguiu passar incólume. E ele juntamente com o presidente Dutra, os dois únicos presidentes desse período que conseguiram completar de forma integral o seu mandato. Veja só, do período que vai de 1946 até 1964, nós tivemos vários presidentes da República: Dutra, Vargas, JK, Jânio Quadros e João Goulart. 5 presidentes. Desses 5 presidentes da República, apenas 2 conseguiram concluir integralmente o mandato, só o Dutra e também o JK, porque Vargas suicidou-se, Jânio Quadros renunciou à presidência da República e João Goulart foi deposto por um golpe. Bom, em relação à política desenvolvimentista do governo do presidente JK, olha só o que nós temos como principais características. Indústria de bens de consumo duráveis.
principalmente indústria automobilística e indústria de eletroeletrônicos, que foram implantados no Brasil durante o governo do presidente JK, além de grandes investimentos infraestruturais, construção de rodovias, construção de usinas hidrelétricas. Tivemos também a criação da Superintendência do Desenvolvimento da Região Nordeste, a SUDENE. Tivemos também, pessoal, como características dessa política de desenvolvimento, os aspectos negativos, que foi o aumento das disparidades regionais. Como assim, professor? Aumentou a disparidade entre as regiões brasileiras? Exatamente, porque esses investimentos infraestruturais, esse estabelecimento de um maior parque industrial no Brasil, priorizou a região sudeste do Brasil. Essas indústrias instalaram-se na região sudeste do Brasil, enquanto que as demais regiões, sobretudo as regiões nordeste e norte do Brasil, não tiveram o mesmo grau de desenvolvimento econômico. Então, isso contribuiu decisivamente para o aumento das disparidades econômicas e sociais entre essas regiões, o que, por sua vez, causou uma intensa migração de nordestinos para o Sul Maravilha, né, pessoal? Para a região sudeste, o Rio de Janeiro e São Paulo. E outro aspecto negativo foi o aprofundamento da concentração de renda no Brasil. Então, os chamados anos dourados, que correspondem ao governo do presidente JK, foram caracterizados por um aprofundamento da concentração de riqueza no Brasil, além da elevada inflação, né, do elevado grau de custo de vida, os salários cada vez mais arrochados e a dívida externa brasileira que aumentou de forma significativa. Por quê? Porque para a construção dessas obras infraestruturais, para dotar o Brasil de um parque industrial desenvolvido, foi necessário contrair empréstimo junto às agências de fomento internacionais, como, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, o FMI. E essas questões negativas, com a elevação do custo de vida, com o aumento da dívida externa, com o desemprego, causou, evidentemente, que muita insatisfação das camadas populares no Brasil. Aí, em 1960, tivemos novas eleições presidenciais no Brasil. E o vitorioso foi o homem da vassoura. Olha ele aí, Jânio da Silva Quadros, o Jânio Quadros, eleito presidente da República no ano de 1961. Político que se caracterizou pelo seu estilo populista, seu estilo meio de ator mambembe, não é? Com seus discursos inflamados, um político personalista e carismático, um verdadeiro fenômeno político que teve uma ascensão meteórica na política nacional, foi de vereador a presidente da República num prazo extremamente curto. Jânio Quadros foi vereador, foi prefeito de São Paulo, foi governador de São Paulo e foi presidente da República, eleito em 1960, com um discurso bastante autoritário e moralista, cuja principal plataforma política era o combate à corrupção. Por isso, o símbolo de sua campanha, a vassoura. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros, a esperança desse povo abandonado.
Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Avante, meu irmão, vassoura conterrâneo, vamos vencer com Jânio. Esse era o jingle da campanha do presidente Jânio Quadros, apresentando um discurso extremamente moralista, pregando a necessidade da austeridade política e do combate à corrupção, moçada. Um discurso bastante conservador, carismático. Jânio Quadros, então, vai se tornar um verdadeiro fenômeno político e conseguir uma vitória avassaladora. Pasmem os senhores, Jânio Quadros conseguiu não simplesmente 48% dos votos válidos nas eleições de 1960. Agora, presta bem atenção, naquela época no Brasil, as eleições não eram como hoje não, meu amigo. Hoje podem ser realizadas em 2 turnos as eleições para presidente da República, governador ou prefeito de grandes cidades. Naquela época era um turno só, e nesse turno só, Jânio Quadros ganhou de barbada 48% dos votos válidos no Brasil. Arrebentou a boca do balão, o homem da vassoura. Chegou à presidência em 1960, derrotando o candidato do PSD, o candidato apoiado pelo ex-presidente JK, o Henrique Teixeira Lott. Pois bem, Jânio Quadros ganhou a eleição em 1960, assumiu a presidência da República no ano seguinte, em 1961, e adotou uma política econômica que acabou contribuindo para o descontrole da dívida externa no Brasil, pessoal, para o aumento da inflação no país, enfrentou problemas. Vamos lembrar também que o Jânio Quadros pegou uma situação econômica do Brasil meio que complicada, não é? Ele acabou pegando essa herança maldita do governo anterior, do governo JK, que foram os elevados índices inflacionários do Brasil e a dívida externa. Então, ele teve alguns problemas de percurso quando ele começou a sua gestão na presidência da República. O descontrole da dívida externa, os elevados índices inflacionários, ele cortou os subsídios sobre a produção do trigo e do petróleo, o que aumentou a inflação ainda mais e aumentou o descontentamento das camadas populares. Em relação à política interna, Jânio Quadros entrava em constante atrito com o Congresso Nacional. Ele chamava os deputados federais de bando de desocupados. Então, há um atrito, há uma rixa do presidente da República com o Congresso Nacional. E vamos lembrar também que Jânio Quadros era de um partido pequeno, o PTN, um partido regional em São Paulo, mas que teve a aliança da UDN. A União Democrática Nacional ajudou na eleição do presidente Jânio Quadros. Só que Jânio Quadros, quando chegou ao poder, ele se afastou até mesmo dos grupos conservadores que haviam ajudado em sua eleição. E, a bem da verdade, o nosso amiguinho aqui, o Jânio Quadros, adotou uma série de medidas excêntricas. Por exemplo, ele proibiu as rinhas de galo no Brasil, ele proibiu as corridas de cavalo nos dias úteis, ele proibiu o uso de maiôs cavados nos desfiles de misses, ele proibiu o uso do biquíni nas praias, ele proibiu o uso do lança-perfume no carnaval. Aí pegou pesado o senhor Jânio Quadros. Medidas excêntricas, medidas de pouco apelo político, medidas extremamente conservadoras na defesa da moral e dos bons costumes. Em 1961, foi criado o Parque Nacional do Xingu.
Olha só, foi no governo do presidente Jânio Quadros que foi criado o Parque Nacional do Xingu. Outro aspecto importante do governo de Jânio Quadros diz respeito à questão da política externa. Em relação à política externa, Jânio Quadros adotou uma postura independente. Como assim uma postura independente, professor? É que Jânio Quadros, naquele contexto histórico marcado pela Guerra Fria, vamos até anotar aqui, pessoal, contexto histórico é da Guerra Fria, gente. Lembra da Guerra Fria? Aquela bipolarização entre Estados Unidos e União Soviética? Pois é. Dentro desse contexto histórico, Jânio Quadros era defensor de uma política externa brasileira independente. Ou seja, que o Brasil conversasse com o lado capitalista dos Estados Unidos, mas também conversasse com o lado socialista, União Soviética, China, Cuba. Então, as relações diplomáticas brasileiras iam para os dois lados. O Brasil reata relações com a União Soviética, o Brasil dialoga com a China comunista, o Brasil dialoga com Cuba de Fidel Castro. Claro que essa postura extremamente autônoma, independente do Jânio Quadros, contrariava os interesses dos Estados Unidos, que na época tinham como presidente o John Kennedy. Então, olha só, Jânio Quadros defendia a teoria da autodeterminação dos povos. Jânio Quadros, então, defendia essa terceira via, ou seja, nem apoiar o lado capitalista norte-americano, nem o lado socialista soviético. Apoiar, então, aqui a autodeterminação dos povos. Agora, pessoal, o caldo entornou de vez, a gota d'água foi quando o presidente Jânio Quadros condecorou o guerrilheiro que havia participado da Revolução Cubana de 1959, Ernesto Che Guevara. Chamou até Brasília o guerrilheiro argentino que participou da Revolução Cubana de 1959 e o condecorou com a medalha do Cruzeiro do Sul, pessoal, uma das mais altas honrarias distribuídas pela República Brasileira. Isso foi um tapa na cara dos setores conservadores nacionais, no caso aí o Exército, setores ligados à burguesia, setores ligados aos Estados Unidos. Fala, o que é isso? O presidente Jânio Quadros está condecorando um guerrilheiro comunista. O que é isso? Então, acaba gerando uma grave crise política para Jânio Quadros. Isso vai gerar uma gravíssima crise institucional com o aumento da oposição. Adivinhe só quem é que vai fazer oposição? Ele, Carlos Lacerda, o exterminador de presidentes. Você está ligado que Carlos Lacerda era o principal opositor de Vargas. É um dos responsáveis pelo suicídio de Vargas. Pois bem, agora quem vai ser a bola da vez é Jânio Quadros. Jânio Quadros vai ser a principal vítima de Carlos Lacerda, que vai descer a lenha, vai criticar veementemente o presidente Jânio Quadros, aumentando ainda mais essa crise política. Jânio Quadros também perde o apoio militar, o apoio das Forças Armadas, porque ele condecorou um guerrilheiro comunista, não é, pessoal? No caso aí, o Che Guevara. Então, Jânio Quadros acaba renunciando à presidência da República do Brasil no dia 25 de agosto de 1961, alegando as
terríveis forças ocultas que o impediam de governar. Alguns estudiosos, alguns cientistas políticos entendem que a carta renúncia de Jânio Quadros seria uma tentativa de aumentar os seus poderes, na expectativa de que o Congresso Nacional não aceitasse a renúncia de Jânio Quadros, pedisse para ele continuar e que o próprio saísse às ruas para pedir a permanência do presidente da República, que só aceitaria continuar no poder se tivesse os seus poderes aumentados. Mas isso não aconteceu não, pessoal. O tiro saiu pela culatra porque o Congresso Nacional aceitou a carta de renúncia de Jânio Quadros e o povo também não saiu à rua, a multidão não saiu às ruas para defender a volta do presidente Jânio Quadros, que ficou apenas e tão somente 7 meses na presidência da República. Então, com a saída do presidente, quem é que vai assumir? Quem vai assumir é o vice. Porém, o vice-presidente, pessoal, não estava no Brasil naquele momento histórico, hein? Brincadeira, não é? Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! Circo pegando fogo e o vice-presidente não estava nem no Brasil. O vice-presidente estava lá do outro lado do mundo, estava lá na China. Olha ele aí, João Goulart. João Goulart era o vice-presidente do Brasil e com a renúncia de Jânio Quadros, ele deveria assumir a presidência da República, só que nós teremos nesse processo uma intensa crise sucessória. Por que uma crise sucessória? Porque nós temos uma crise política para a posse de Jango, pessoal. Porque haviam setores conservadores ligados às Forças Armadas, ligados aos políticos da UDN, ao grande capital nacional, ao grande capital estrangeiro, que não admitiam a posse de João Goulart, que não queriam de forma alguma que João Goulart assumisse a presidência da República, acusando João Goulart de ser herdeiro político de Vargas e de ter tendências comunistas. Então, a oposição conservadora, com medo do comunismo, Jânio, não, peraí, João Goulart não é nem a pau, Juvenal, não dá. Então, quer dizer, os grupos conservadores não queriam aceitar a posse do presidente João Goulart. João Goulart era vice, foi eleito em 1960, então quando o titular, no caso o presidente da República, renunciou, logo o vice tem que assumir. Só que esses setores conservadores acusavam Jango de ser herdeiro político de Vargas e de ter tendências comunistas, e não queriam a sua posse. Por essa razão, formou-se a chamada Rede da Legalidade, ou Defesa da Legalidade, que surgiu lá no Rio Grande do Sul, comandada pelo então governador daquele estado, Leonel de Moura Brizola. Leonel Brizola, sabia que Leonel Brizola era cunhado de João Goulart? Pois é, Leonel Brizola, lá no Rio Grande do Sul, ele vai, através da Rádio Guaíba,
conclamar o exército no sul do Brasil, conclamar a população no sul do Brasil, para que, se fosse preciso, pegassem armas para garantir o direito constitucional da posse do presidente João Goulart. Formou-se, então, a Rede da Legalidade, liderada pelo governador gaúcho Leonel Brizola. Vários setores sociais do Brasil apoiavam o direito constitucional de João Goulart assumir a presidência da República. Os sindicatos, as ligas camponesas, a União Nacional dos Estudantes, parte das Forças Armadas também. Então aí foi feita uma saída, digamos que uma saída diplomática, para se garantir a posse do presidente Jango. Que saída diplomática foi essa, professor? Foi a adoção do parlamentarismo. O Congresso Nacional resolveu então aprovar uma emenda para se incluir o parlamentarismo no Brasil, garantindo a posse de João Goulart, mas que ele não tivesse plenos poderes. Ele iria dividir os poderes com o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro foi justamente Tancredo de Almeida Neves. Olha só, político mineiro, Tancredo Neves foi o primeiro-ministro de João Goulart. João Goulart também é conhecido na história do Brasil como um herdeiro político de Getúlio Vargas. Por conta do trabalhismo, temos o fato aqui que o João Goulart era amigo pessoal de Vargas, João Goulart foi ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, João Goulart era do PTB, o partido fundado por Vargas. João Goulart era um representante do trabalhismo no Brasil e do populismo. Por essa razão que ele é considerado o herdeiro legítimo da política varguista. João Goulart defendia o controle estratégico dos setores econômicos no Brasil. Defendia que deveria ser feita uma conjugação de fatores em torno da iniciativa estatal e do capital nacional para promover um desenvolvimento autônomo de nossa economia. João Goulart recuperou os seus poderes políticos em 1963. Então, vamos lá. Entre 1961 e 1963, vigorou o parlamentarismo no Brasil. Ou seja, João Goulart não tinha plenos poderes no executivo. Ele dividia poderes com o primeiro-ministro. Nós tivemos, nessa época, 3 primeiros ministros: Tancredo Neves, Hermes Lima e Brochado da Rocha. Olha o nome da figura, Brochado da Rocha. 3 primeiros ministros. Em 1963, foi realizado um plebiscito para a população brasileira escolher se queria continuar com o parlamentarismo ou se desejava o retorno do presidencialismo. A maioria esmagadora do eleitorado optou pelo retorno do presidencialismo. Então, o nosso amiguinho Jango recuperou seus poderes e pôde, desta vez sem as amarras do primeiro-ministro, colocar a sua política para funcionar. No ano de 1963, foi criada a Lei de Remessa de Lucros Extraordinários, ou seja, uma limitação para o envio de royalties das empresas multinacionais instaladas no Brasil, que mandavam os seus lucros para as suas matrizes. O governo começa a controlar
essa remessa extraordinária de lucros em 63. Claro que isso causou muita crítica por parte do capital estrangeiro, que não curtiu essa ideia. Também no mesmo ano foi lançado o Plano Trienal de Desenvolvimento no Brasil, que esteve a cargo do economista Celso Furtado. A partir daqui, pessoal, Jango tenta retomar o crescimento econômico do Brasil e começa a adotar algumas medidas no sentido de se alcançar um controle da inflação no país. E, a partir daqui, ele começa a lançar a sua grande plataforma de ação governamental, que eram as chamadas reformas de base. Toma nota no caderno que esse é um assunto vital, um assunto de importância fundamental nos seus estudos referentes ao governo João Goulart. As reformas de base, um conjunto amplo de reformas que visava o desenvolvimento econômico do Brasil e a criação de uma sociedade mais igualitária no país. As reformas de base visavam atender áreas consideradas estratégicas: agrária, educacional, eleitoral, tributária e urbana. Olha só, fazer reforma agrária, mexer na concentração fundiária no Brasil, fazer reforma educacional, alicerçada nos estudos do Paulo Freire, fazer uma reforma eleitoral no Brasil, inclusive apoiando o voto para os analfabetos, que era um tema extremamente polêmico na época. Até então, os analfabetos não votavam no Brasil. Fazer uma reforma tributária, aumentar a tributação sobre grandes fortunas no Brasil, e uma reforma urbana também. As reformas de base, esse conjunto amplo de reformas pretendidas pelo presidente João Goulart, contou com o apoio de várias entidades de esquerda no Brasil, vários sindicatos, as ligas camponesas, a União Nacional dos Estudantes, mas, por outro lado, o governo João Goulart granjeou para si a oposição dos grandes empresários, né, o capital externo também, vários setores da imprensa, setores da Igreja Católica, alguns setores da classe média brasileira, a Fiente, a Fiesp, todos esses organismos vão estar contra a postura do presidente Jânio, o presidente João Goulart, acusando-o de ser comunista. E aí nós temos uma grave crise política no Brasil, com a oposição desses setores, a UDN, o PSD, setores das Forças Armadas brasileiras, contra os defensores do governo. Os defensores do governo eram aquelas instituições que apoiavam as reformas de base. E aí, nesse contexto, pessoal, nós temos a ação importante de vários órgãos de direita. Órgãos estes que chegavam, inclusive, a ter financiamento da CIA, a Central de Inteligência Norte-Americana. Não se esqueça, amiguinho, que estávamos vivendo nessa época o auge da Guerra Fria. É isso aí. Então, olha só, com esse temor do presidente João Goulart supostamente ser comunista, a CIA tinha interesses diretos aqui no Brasil. Não se esqueça que Cuba já havia se tornado uma nação socialista, a única nação socialista na América. Então, os Estados Unidos estavam temerosos da expansão do comunismo aqui na América Latina e vai financiar esses órgãos de direita, como a IBAD, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e o IPES, o Instituto de Pesquisas de Estudos Sociais no Brasil, que eram dois órgãos de direita, dois órgãos fomentados financeiramente pelos Estados Unidos.
E aí nós temos dois eventos importantíssimos no auge dessa crise política. Um deles foi o comício da Central do Brasil, no dia 13 de março de 1964, no Rio de Janeiro. O presidente João Goulart conseguiu reunir uma verdadeira multidão. Calcula-se que cerca de 300 mil pessoas se aglutinaram para ouvir o presidente e seu eloquente discurso de defesa das reformas de base no Brasil, pessoal. Esse foi o comício da Central do Brasil, uma manifestação popular de apoio ao presidente João Goulart. Porém, 6 dias depois, em São Paulo, foi organizado um movimento de repúdio ao presidente Jango. Um movimento que foi aglutinado por setores industriais paulistas, setores das classes médias, Igreja Católica, imprensa, políticos conservadores. Esse movimento chamou-se Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Marcha da Família com Deus pela Liberdade, uma mobilização popular que, ao que consta, teria reunido aproximadamente 500.000 de pessoas em São Paulo, empunhando cartazes, não ao comunismo, Brasil democrático e tudo mais, um movimento de repúdio ao presidente Jango, ao presidente João Goulart. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, realizada no dia 19 de março de 1964, deu suporte, deu embasamento, deu respaldo popular para a ocorrência do golpe civil-militar realizado em 31 de março de 1964, golpe este que depôs o presidente João Goulart e inaugurou o período do regime militar, que perdurou 21 anos no Brasil. O estopim para a ocorrência desse golpe militar foi a revolta dos marinheiros. A revolta dos marinheiros foi o estopim, porque o presidente João Goulart, ele anistiou os que estavam envolvidos nessa revolta, quebrando ali a hierarquia militar, fazendo com que vários setores das Forças Armadas aderissem ao movimento, que na verdade não é um movimento só militar, é um movimento civil-militar, porque desse golpe participaram vários setores civis, políticos que eram contra o presidente Jango, setores da imprensa, setores da Igreja Católica, setores das classes médias. Então, o termo correto é golpe civil-militar, que derrubou o presidente Jango e inaugurou o período conhecido como regime militar no Brasil. Vamos agora, pessoal, consolidar a nossa aprendizagem da aula de hoje fazendo uma bateria de questões. A primeira delas já está na sua tela. Vamos conferir? A experiência histórica vivida pelo Brasil entre 1946 e 1964 pode ser identificada como a de difícil e complexo aprendizado democrático. Crises políticas de acentuada gravidade se sucederam, num contexto em que não faltaram o suicídio de um presidente da República, a tentativa de golpe para impedir a posse de outro, a renúncia de um terceiro poucos meses após empossado e, por fim, a derrubada do último governo civil que antecedeu aos 21 anos de regime militar. A propósito desse quadro histórico, assinale a opção correta. Letra A.
A deposição de Getúlio Vargas em 1954 deveu-se à ação conjunta de setores empresariais, da imprensa, da hierarquia católica e de comandos militares, todos ideologicamente sintonizados com o Partido Social Democrático PSD. Essa informação está errada, pessoal, porque Getúlio Vargas não foi deposto em 1954, ele cometeu suicídio. Alternativa B, a eleição presidencial de Juscelino Kubitschek em 1955 foi apoiada por partidos teoricamente antagônicos, a União Democrática Nacional, UDN, e o Partido Socialista Brasileiro, PSB, o que explica a consagradora votação obtida pelo candidato mineiro. Essa afirmação também está errada, pessoal. Por quê, professor? Lembra daquela dobradinha que fez muito sucesso ali no período democrático populista no Brasil? Lembra? Que dobradinha é essa, professor? PSD, PTB. Essa aliança política ganhou quase todas as eleições do período. Ganhou com Dutra, ganhou com Vargas, ganhou com JK. É a dobradinha PSD, PTB. Vamos então para a letra C. Nos tensos dias entre a saída de cena de Jânio Quadros e a chegada ao poder do vice-presidente João Goulart, a solução política encontrada para contornar o veto militar a Jango foi a adoção do parlamentarismo, experiência inédita na República Brasileira. Correta, pessoal. A única experiência parlamentarista durante a República no Brasil foi ao longo do início do governo do presidente Jango. Nós tivemos 3 anos em que vigorou o parlamentarismo, 61, 62 e 63. Correta? Afirmação C. Letra D, a decisão de matar-se foi o último gesto político do presidente Jânio Quadros, forma dramática de denunciar à opinião pública a ação virulenta de seus opositores e que acabou por lançar o país em autêntica guerra civil. Errado, pessoal. Como é que o Jânio saiu do poder? Como é que ele deixou a presidência? Ele renunciou, professor, ele não se matou. Ele renunciou. Il figlio porque quilo. Ele renunciou à presidência do Brasil, tá? E letra E, vamos lá. Diferentemente de outras tendências de golpe de Estado ocorridas no período republicano, independentemente de terem sido vitoriosas ou não, a ruptura institucional de 64 foi conduzida por militares das 3 armas, o que exclui a participação de segmentos civis. Pera lá, tá errado. Lembra que eu acabei de dizer que o nome correto é Golpe Civil Militar de 1964? Amplos setores da sociedade brasileira ajudaram a puxar o tapete, a passar rasteira no Jango, pessoal. Apoio de setores empresariais, apoio de vários partidos políticos, como o PSD, a UDN, apoio de setores da Igreja Católica, setores das classes médias. Então, o golpe não foi só obra e graça dos militares. Teve também o aval de setores civis. Perfeito? Então, por isso que está errado. Vamos aí para a segunda questão aqui, moçada. O ano de 1954 foi decisivo para Carlos Lacerda. Os que conviveram com ele em 1954, 1955, 1957, um dos seus momentos intelectuais mais altos,
quando o governo Juscelino tentou cassar o seu mandato de deputado. 1961 e 1964 tinham consciência de que Carlos Lacerda, em uma batalha política ou jornalística, era um trator em ação, era um vendaval desencadeado, não se sabe como, mas que era impossível parar, fosse pelo método que fosse. Com base nas informações do texto acerca do Carlos Lacerda e em aspectos relevantes da história brasileira, entre 1954, quando ocorreu o suicídio de Vargas, em grande medida devido à pressão política exercida pelo próprio Lacerda, e 1964, quando um golpe de Estado interrompe a trajetória democrática do país, conclui-se que a alternativa a cassação do mandato parlamentar de Lacerda antecedeu a crise que levou Vargas à morte. Pessoal, acabou de falar aqui, olha só. Vamos conferir aqui. 1957 é quando Juscelino, presidente da República, tentou cassar o mandato de Carlos Lacerda. A morte de Vargas ocorreu 3 anos antes, em 1954. Então, a alternativa A está errada. A alternativa A está errada. Vamos então conferir a alternativa B. Vamos lá. Acompanha comigo aqui, ó. Lacerda e adeptos do getulismo, aparentemente opositores, expressavam a mesma posição político-ideológica. Errada essa afirmação, pessoal, porque Lacerda era defensor do liberalismo econômico, enquanto que os getulistas eram defensores do nacionalismo econômico. Está errado. Letra C. A implementação do regime militar em 1964 decorreu da crise surgida com a contestação à posse de Juscelino Kubitschek como presidente da República. Não, decorreu, pessoal, com a crise surgida com a contestação da posse de João Goulart como presidente da República em 1961. Então, temos aqui mais um item errado. Vamos para o próximo. Letra D. Carlos Lacerda atingiu o auge de sua carreira tanto no jornalismo quanto na política com a instauração do regime militar. Mais uma afirmação errada, pessoal, porque Carlos Lacerda teve seus direitos políticos cassados durante o regime militar. Sim, senhores, Carlos Lacerda foi favorável ao golpe civil-militar, mas depois ele também foi uma das vítimas do regime porque teve seus direitos políticos cassados. Letra E. Juscelino Kubitschek, na presidência da República, sofreu vigorosa oposição de Carlos Lacerda, contra quem procurou reagir. Certa resposta. No próprio enunciado está dizendo que JK tentou caçar o deputado Carlos Lacerda, porque ele também sofreu oposição do Corvo. Carlos Lacerda era apelidado de Corvo, o exterminador de presidentes, porque ele fez oposição a Vargas, fez oposição a JK, oposição a Jânio Quadros e oposição a João Goulart. O cara era o Corvo mesmo, hein, pessoal? Ele era uma máquina de exterminar presidentes da República. Então, a alternativa correta está aí para você, letra E. Letra E é a correta. Próxima questão, vamos lá, número 3. A construção de Brasília durante o governo de Juscelino Kubitschek teve entre suas motivações oficiais. Vamos lá. Qual que é a motivação oficial da construção de Brasília? Letra A, de afastar de São Paulo
a sede do governo federal, impedindo que a elite cafeicultora continuasse a controlá-lo. Puxa vida, essa afirmação é completamente errada, pessoal. Porque São Paulo nunca foi a capital do Brasil, né, gente? O Brasil já teve várias capitais, Salvador, Rio de Janeiro e atualmente é Brasília. Então, São Paulo não foi capital do governo federal, pessoal. E a elite cafeicultora já não dominava a política nacional desde os anos 30, né? Desde o advento da Era Vargas. Letra B, estimular a ocupação do interior do país, evitando a concentração das atividades econômicas em áreas litorâneas. Verdade, aqui está certo, aqui está belezinha, pessoal. Um dos objetivos da construção de Brasília era garantir o desenvolvimento da região centro-oeste do Brasil. Letra C, deslocar o funcionalismo público do Rio de Janeiro, permitindo que a cidade tivesse mais espaços para acolher os turistas. Nada disso tem a ver, errado. Tornar a nova capital um importante centro fabril, reunindo a futura indústria de base do Brasil. Claro que não. Brasília foi criada, foi fundada em 21 de abril de 1960 para ser a sede administrativa do Brasil. E letra E, reordenar o aparato militar brasileiro, expandindo suas áreas de atuação até as fronteiras dos países vizinhos. Nada disso. Próxima questão, a eleição de Jânio Quadros em 1960 significou certa alteração de rumos da política brasileira com relação ao período iniciado em 1945. Tal alteração baseou-se, vamos lá, letra A, no apoio que os comunistas emprestaram à candidatura de Jânio em troca da legalização do PCB, que ocorreria em 1961. Errado! Lembra que Jânio Quadros tinha um discurso moralista e conservador. Não teve apoio do Partido Comunista. Letra B. Na vitória das forças trabalhistas em pleitos nacionais e no fortalecimento de lideranças sindicais. Errado, pessoal, errado. O discurso de Jânio Quadros era conservador, pessoal. Um discurso conservador, de manutenção da ordem. Letra C. No rompimento da hegemonia paulista e no descontentamento militar provocado pelas propostas eleitorais janistas. Nada disso, pessoal. Errado. Errado. Jânio Quadros, político personalista, carismático, moralista e conservador. Letra D, na vitória de uma candidatura da UDN, em que interrompeu uma série de vitórias do PSD e do PTB em arranjo político orquestrado por Getúlio Vargas. Aí está correto, pessoal. A vitória de Jânio Quadros, que contou com o apoio da UDN, é a única vez que aquela dobradinha de sucesso PSD-PTB não ganhou as eleições. Letra E, na inauguração de um novo estilo político baseado na valorização das estruturas partidárias e na definição clara de propostas políticas programáticas. Errado, pessoal. Errado porque Jânio Quadros era um político personalista. Ele não comungava de ideologias partidárias, nada disso. Ele era o show, né, pessoal? Ele era extremamente carismático. Próxima questão, a denominada Campanha da Legalidade, ocorrida no Rio Grande do Sul, no final de agosto de 1961, foi uma consequência da... Lembra que a campanha da legalidade,
a campanha da legalidade foi inaugurada pelo governador gaúcho Leonel Brizola para defender o direito constitucional de João Goulart assumir a presidência da República no Brasil. Então vamos lá, letra A. Renúncia do presidente Jânio Quadros, que provocou a mobilização política para garantir a posse do vice-presidente Goulart. Certa resposta, é isso mesmo. Diante do temor por parte de alguns setores conservadores que viam em Goulart o medo do comunismo, o medo dele ser um herdeiro político de Vargas, alguns setores das Forças Armadas não eram favoráveis à posse de Jango. Por isso que formou-se a chamada Campanha da Legalidade com Leonel Brizola, lá no Rio Grande do Sul, para garantir a posse de João Goulart. Letra B, a vitória eleitoral do PTB, que supostamente ameaçava os setores conservadores da sociedade brasileira. Não, pessoal, o Jango, nosso amiguinho João Goulart, era vice-presidente de Jânio Quadros. Quando Jânio Quadros renunciou, ele passou a ser o presidente da República. Letra C, renúncia do presidente Juscelino Kubitschek. Não, Juscelino cumpriu integralmente o seu mandato. Letra D, vitória eleitoral do PSD, partido que tinha em seus quadros diversos elementos supostamente golpistas. Não, os elementos supostamente golpistas estavam em qual partido? União Democrática Nacional, UDN. E letra E, política promovida por Leonel Brizola, que queria impedir a tomada de posse pelos grupos ligados à luta armada. Nada disso. Leonel Brizola organizou um movimento chamado Rede da Legalidade para garantir o direito de posse de Jango, a presidência da República naquele ano de 1961. É isso aí, galera. Mandar um super abraço para você que está tentando vencer o edital. O edital é grande pra caramba, mas não tem problema. É só desenvolver uma tática segura de estudo que com certeza você vai chegar lá junto com o LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PEM Bahia. O nosso super aulão de véspera. Tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já. 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, o link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.